Muito bom dia a todos, amém, queridos? Que a paz do Senhor Jesus venha estar sobre as vossas tão preciosas, abençoadas e estimadas vidas. Glória a Deus. Irmãos, você crê que o Espírito Santo está aqui nessa manhã, em nome de Jesus? O Senhor está aqui nesse lugar, o Senhor não poderia estar em outro lugar, porque diz a sua palavra que o Senhor ele habita em meio aos seus louvores. E eu estava ali orando, pedindo a Deus, Senhor, me dá graça de ver os teus anjos que estão nesse púlpito, ministrando louvores junto com a tua igreja. Porque eu sinto fortemente a presença do Espírito Santo neste lugar. Essa manhã é uma manhã ímpar, irmãos, porque o Senhor, Ele tem os requisitos dEle para que nós o adoremos. Não é de qualquer forma, nem de qualquer jeito. Não é de qualquer forma, nem de qualquer jeito. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro culto que Ele recebe é um culto sacrificial. Quando sacrificamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. A palavra do Senhor diz: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque este é o vosso culto racional. Você venceu a cama, venceu o conforto da sua casa, você venceu o seu lar. Eu tenho certeza que os irmãos que ministraram não foi apenas pela responsabilidade, porque quantos que ainda com responsabilidades dizem não, ou dizem sim para a cama, ou dizem sim para o conforto, mas você disse sim a Deus nessa manhã. E o Senhor nos diz que na sua palavra, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero declarar e profetizar que nessa manhã o Senhor Ele vai te abençoar, e você vai sair daqui poderosamente abençoado. Se você Cristo, dê mais um brado de glória em nome de Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias, aleluias. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti, declaremos: poderoso Deus, aleluia, xalamantarabassuria, poderoso Deus, grande é o Shaddai, poderoso Deus. A nossa alma anseia por ti, Senhor. Seja muito bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Pai, eu quero deixar orar por esta palavra e pedir: ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a entender tudo aquilo que o Senhor vai ministrar em cada coração nesta manhã. Senhor, fala com todos nós nesta manhã. Espírito Santo, tu tens liberdade, essa é a tua casa, Senhor. Nós somos o teu templo, somos a tua morada, somos a tua habitação. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Já estamos aqui cativos à tua vontade. Pai, estamos cativos com todos os sentidos do nosso corpo, para que toda a nossa maneira de ver, de ouvir, de falar, de sentir, de viver, Pai, possa estar condicionada a uma vida de obediência à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, ajuda-nos nesta manhã. Fala conosco, abençoa as nossas vidas. Aos nossos irmãos que estão nos assistindo, Senhor, pelo YouTube, Facebook, Instagram, Pai, que a tua presença possa estar sendo manifesta em seus lares, em suas casas. Pai, que toda tentativa, Senhor, dos principados e potestades de tentar roubar a semente da tua palavra, que seja repreendida em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que os teus anjos com suas espadas de fogo venham destruindo e aniquilando toda e qualquer ação do inferno, que seja paralisado, seja agora toda ação do inferno contra a igreja de Jesus, e que nesta manhã, pelo poder da tua palavra, Senhor, nós desfrutaremos das tuas bênçãos. É o que nós nesta manhã oramos e te pedimos, em nome de Jesus. A igreja que concorda, diga amém. Glória a Deus. Queridos, vamos estar pregando a palavra do Senhor. Eu queria, em primeiro lugar, poder estar dando a primazia dos meus agradecimentos ao Senhor Jesus. A Ele verdadeiramente seja dada toda a honra, glória. Obrigado, irmã. Seja dada toda a honra, toda a glória. Eu louvo a Deus por esse privilégio, porque é um privilégio, é uma honra podermos estar aqui pregando a palavra. As escrituras revelam que os anjos, queriam pregar a palavra, queriam evangelizar. Isso realmente para nós é um privilégio. Eu louvo a Deus por poder estar aqui nessa manhã junto com os irmãos. Gostaria de agradecer também ao pastor Roberto pela confiança de nos chamar para estarmos aqui, porque verdadeiramente, glória a Deus pelo Ministério Peniel, um ministério que se preocupa muito com a integridade dos seus membros, para que quando subamos aqui, verdadeiramente subamos de acordo com a palavra, As escrituras revelam que devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, do que não temos do que se envergonhar, e que manejemos bem a palavra do Senhor. Porque temos aqui um povo que ora nesta igreja, um povo que clama, um povo que intercede. E todas as quartas-feiras, às 14 horas, quando estamos aqui, todos os sábados estamos aqui, não sei quantos que sabem, mas só reforçando, todos os sábados às 14 horas estamos aqui. A campanha de oração, irmão, tem sido glorioso. Deus tem feito obras, está alcançando o Brasil inteiro, só vocês têm uma noção. Os irmãos estão acompanhando o que está acontecendo no Ribeirão Preto, irmãos lá do Ribeirão Preto clamando misericórdia na nossa live, nós orando daqui para que Deus pudesse estar agindo lá. E nós temos crido, irmãos, que nós estamos aqui orando, nós ungimos esse púlpito, ungimos essa igreja, cada uma dessas cadeiras, porque nós queremos que a presença do Senhor ela se manifeste nesse lugar. Porque não existe coração duro, coração endurecido, cauterizado, que o Senhor não possa arrancar e colocar um coração novo, encher esse coração com o Espírito Santo. Não existe marido, não existe esposa, não existe filho, não existe patrão, não existe nada, nem ninguém, nem governador, nem presidente, nem vereador, que possa impedir Deus, que quando Ele quer agir, Ele faz muito mais até do que possamos pedir ou imaginar. E nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui porque eu tenho uma palavra da parte do Senhor ao teu coração. Hoje a temática desta palavra estará sendo como tratar da ansiedade, como se curar da ansiedade. E pelo incrível que pareça, parece até um assunto que não é nem tão assim religioso, tão dentro da nossa bíblico, Mas nós vamos ver que Deus, Ele vai falar algo nesta manhã e eu creio que você vai estar sendo abençoado pelo Senhor. E a passagem, que eu queria estar lendo aqui é Filipenses capítulo 4. Se você vai colocar aqui também no telão, por gentileza. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
Como vencer a ansiedade. É incrível porque o Senhor colocou essa temática no meu coração e eu confesso que fiquei meio assim, ainda na dúvida. Falei, Senhor, não que a gente pregue o que a gente quer, mas existe uma tendência, né, do Espírito Santo, ele nos usar de acordo com a nossa personalidade, do nosso temperamento. Eu sou uma pessoa que eu não abaixo a cabeça para o diabo. Eu não abaixo a cabeça para mais nada e nem para ninguém. O único que é digno de curvar a minha cabeça é para o Senhor Jesus. Porque uma vez que eu tenho a presença do Espírito Santo, uma vez que você tem a presença do Espírito Santo, mais nada e mais ninguém tem, aleluia, o poder de mudar aquilo que Deus tem na sua vida. Sabia que Deus tem uma obra na sua vida? Aí você pode se perguntar, mas eu sou tão pequeno, não sei falar. Seja como Jeremias, seja como Abraão, seja com quem você quiser, mas o que o Senhor começou, Ele vai terminar, Ele vai te usar em nome de Jesus. Irmãos, em reverência à palavra do Senhor, eu gostaria de convidar os irmãos a estarem ficando de pé. Aleluias. Se você não trouxe a Bíblia, tem aqui na... Vamos ler, versículos 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só fazendo um adendo aqui antes de entrar na mensagem. Todos os nossos cultos, eles são transmitidos ao vivo e ficam gravados no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Se você não nos acompanha ainda, não nos segue, siga-nos lá em nome de Jesus. Estamos chegando para a honra e glória do Senhor, quase 900 inscritos, 900 pessoas que têm entrado e conhecido o nosso trabalho e têm sido muito abençoado pelo Senhor. Irmãos, e o Senhor está voltando, isso é fato, Jesus está voltando. E a Bíblia fala que um dos sinais é que o Evangelho seria pregado nos 4 cantos do mundo. E o Evangelho está sendo pregado nos 4 cantos do mundo. E a internet, ela tem sido uma das ferramentas que Deus tem usado isso, louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos ser participantes, né, desse projeto evangelístico. E que você entenda que como um corpo, quanto mais unido você tiver com o corpo, maior vai ser o respingo da bênção sobre a tua vida. Que a palavra do Senhor diz que quão bom é, quão suave é que os irmãos vivam em? Porque essa união fará com que as bênçãos do Senhor, a unção de Deus, seja derramada sobre a tua vida. Então, você pode até não querer, mas se você entender que isso é a vontade de Deus e fazer mesmo sem você querer, o Senhor também vai te abençoar. Você sabia disso? Às vezes você fala, não estou com vontade de orar. Glória a Deus, ora sem vontade mesmo. Porque você vai mostrar para Deus que você está fazendo aquilo verdadeiramente por sacrifício. E Deus vai te honrar. Irmão, mas isso não é hipocrisia, eu fazer uma coisa que eu não estou com vontade. Hipocrisia é quando você faz algo que você não está com vontade, só que isso não está relacionado a nada do que Deus já te pediu. Quando Deus te pede alguma coisa e você faz, ainda que você não esteja com vontade, isso chama-se obediência. E a palavra do Senhor diz que a obediência, que o fim de toda a lei é a obediência. Quando você jejua, você mata a sua carne. O poder do jejum é matar a sua carne, para que seu espírito se fortaleça. O poder da oração, ela é para nos trazer intimidade e comunhão com o Pai. Mas quando você obedece, você recebe poder e autoridade do Senhor. O que adianta você ser íntimo de Deus e não ter autoridade, não ter poder para vencer as trevas? Porque elas não param. Não sei se você sabe, mas desde que você nasceu, até no ventre da sua mãe, Ele tentou te matar lá no ventre da sua mãe. Mas você nasceu porque você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. Repita comigo, eu sou um escolhido de Deus. Detalhe, você também é imagem e semelhança do Criador. Deus te fez com as próprias mãos dEle. No teu corpo há a DNA do Senhor aí nesse lugar. E nessa manhã o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer continuar nos ajudando. Porque, irmãos, aleluia, para essa pregação eu queria compartilhar uma mensagem que ela vai nos trazer uma mesma inspiração, da qual o Senhor inspirou o apóstolo Paulo, quando mesmo escrevendo a carta aos Filipenses, trouxe àquele povo a oportunidade de entender um pouco mais acerca do que Deus tem para a vida dele. Porque nós precisamos saber que Deus, Ele quer falar conosco. E o Senhor, quando quer falar conosco, Ele não quer falar pelo poder da sua palavra. E quando eu estudava sobre o livro, né, sobre os Filipenses, sobre a carta aos Filipenses, louvado seja Deus, fazia aqui um estudo, louvado seja o nome do Senhor, para entender um pouco melhor o contexto, né? Em resumo, a nível de introdução à mensagem, nós vamos ver que essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta cheia de carinho, cheia de encorajamento aos cristãos da cidade de Filipe, porque o próprio apóstolo tinha fundado aquela igreja. Aquela igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo e Paulo tinha muito amor por ela. Porque eles não aprenderam de uma outra pessoa, não eram pessoas que estavam vindo com a sua cabeça contaminada, né, pelo judaísmo, que os afastava ou os mantinha distante por causa da religiosidade, da figura principal das escrituras, que é Jesus. Mas ele fundou essa igreja, e essa igreja é uma igreja que verdadeiramente era uma igreja muito abençoada. E Paulo então, ele começa a carta expressando a sua gratidão e afeição pelos irmãos da cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade muito abençoada, porque aquelas pessoas verdadeiramente contribuíam de uma forma muito generosa com o ministério do apóstolo Paulo, que era um ministério missionário. Provavelmente você já deve ter ouvido aqui em momentos missionários aqui sendo falado, né, sobre a generosidade da igreja de Filipos. O quanto eles ajudaram o apóstolo Paulo, o quanto eles ajudaram aqueles que acompanhavam o apóstolo Paulo. E a Bíblia fala que havia naquele povo um espírito de liberalidade. Não sei se você sabe, mas muitas vezes o que prende você de não querer ser um abençoador na obra é porque existe um demônio que está tentando te roubar a bênção do Senhor. Porque quando você verdadeiramente vence esse demônio, invocando a presença do espírito da liberalidade, quando a luz ela chega, as trevas têm que ir embora. É por isso que precisamos orar, porque quando você ora, você atrai intimidade com Deus. Lembra que eu falei? Intimidade atrai a presença do Senhor. Presta atenção, isso vai ser muito importante.
Então quando a luz ela resplandece, as trevas têm que ir embora. As trevas só prevalecem enquanto a luz não chega. Quando os irmãos chegaram aqui de manhã cedo na igreja, estava tudo escuro, mas a escuridão só ficou até o momento que a luz foi acesa. E a nossa luz é a luz do mundo, é a luz chamada Jesus, e ela está iluminando dentro do teu coração, amém? Então Paulo compartilha a sua situação, falando assim: olha, Filipenses, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm sido uma bênção na minha vida. Mesmo preso, vocês continuam ainda me ajudando, me abençoando. E não porque eu preciso, porque para mim ver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu oro a Deus para que eu não morra agora, para que eu continue amando vocês, para que eu continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor sobre as vossas vidas. E o fato de eu estar nessa introdução falando sobre o que Paulo pensa, o que Paulo fala, o que Paulo está me pregando, entenda que você precisa se colocar, nós precisamos nos colocar nessa posição de Paulo. Temos vontade, desejo de amar os nossos irmãos, amar a igreja de Jesus, amar contribuindo, amar se ofertando, louvado seja Deus. Veja que Paulo, irmãos, ele amava aquela igreja porque ele via naquela igreja uma igreja sincera, uma igreja reta, uma igreja íntegra, uma igreja que tinha entendido a essência do Evangelho. Aleluias. E vamos ver também que a partir do verso 27 ele fala: olha, Paulo exorta os filipenses a viverem de maneira digna do Evangelho, mantendo-se firmes e unidos. União, humildade. Por quê? Porque muitas vezes parece que a gente tem se esquecido de quem verdadeiramente nós temos que ser exemplos, de quem verdadeiramente temos que ser imitadores. De quem temos que ser imitadores? O nome de quem é? Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Mas Paulo está enfatizando aqui que ele glorifica a Deus pela união, pela humildade, usando Cristo como exemplo supremo de obediência. Porque a Bíblia fala que ele se esvaziou da glória divina dele, semelhante a homem, ele se humilhou, veio à terra, e para morrer em morte, essa de cruz. É incrível que, meu irmão, se verdadeiramente nós andássemos em todo momento, aleluias, conectado com Deus, entendendo que eu devo viver uma vida imitando a Jesus, nossa igreja seria uma bênção. Mas só que parece que nós não queremos imitar Jesus, ou só queremos imitar Jesus quando é conveniente. Porque imitar Jesus, irmão, não é imitar Ele apenas no poder, mas é imitar na humildade, na união. É imitar no fique à vontade, toma aqui o lugar. Humildade, simplicidade, é você dar honra a quem é digno de honra. É você entender que não existe o melhor, existe aquele que Deus quer usar. Não existe o maior, existe aquele que Deus escolheu e ponto. Talvez Deus só escolha uma vez e nunca mais escolha essa pessoa novamente. Mas quando eu entendo que é humildade, quando eu entendo que é união, quando eu entendo que tudo isso é poderoso aos olhos do Senhor, porque eu sou imitador dele, eu não sou imitador de homens. Já estou há 20 anos no Evangelho e eu confesso que no começo da minha caminhada eu busquei sim ter como referência alguns pregadores da ocasião, ao ponto de alguns irmãos falarem assim: olha, você está parecendo aquele pregador X, Y, Z. Eu falo que nada, sou eu mesmo. E aí um dia eu orava a Deus e falei: Deus, se eu estiver realmente nessa vibe de estar imitando as pessoas, em nome de Jesus me perdoa. E aí eu comecei a entender que eu não precisava imitar ninguém, porque o mais importante eu já tinha a presença do Espírito Santo. Bastava só eu falar, conversar com ele, ele iria me ouvir. E eu entendi que quanto mais eu vivesse em união com a igreja, quanto mais humildade eu pudesse ter, maior eu estaria tendo a alegria do Senhor na minha vida. E a alegria do Senhor é a nossa. Aleluia, são 20 anos servindo ao Senhor, irmãos. Nunca pensei na minha vida em abandonar o Evangelho e sair da igreja. Nunca consegui ficar mais de uma semana sem cultuar. No dia que eu não vinha, porque eu não podia mesmo. E no primeiro domingo da minha vida, depois que eu me converti, que eu não consegui ir para a igreja, depois de 4 anos e meio, primeiro domingo da minha vida, eu me senti igual sabe, eu não sei se vocês têm gato, mas lá em casa eu tenho um gato que ele, só não posso falar que ele está endemoniado porque ele é crente também, mas o gato ele tem umas horas na madrugada que ele inventa de correr do nada, parece um bichinho da Tasmânia. Mas eu fiquei assim dentro da minha casa, porque eu falei: cara, eu preciso ir para a igreja, nunca me vi falar da igreja, Senhor, eu preciso estar lá. Porque verdadeiramente a alegria do Senhor era a minha força. E parecia que eu estava desconectado. É isso que Paulo está falando também, igreja de Filipos. A partir do capítulo 2, Paulo fala sobre seus colaboradores, Timóteo e Epafrodito, homens que entenderam o ministério de Paulo, que o ajudavam na obra. Paulo também, a partir do verso 3, ele alerta contra os falsos mestres e judaizantes que tentam impor a circuncisão como requisito para a salvação. Havia um problema naquela época que, infelizmente, né, alguns judeus que se converteram ao cristianismo se converteram a só 50%. Porque eles pregavam que para ser cristão de verdade também precisava circuncidar. E Paulo vai falar: não, a nossa circuncisão agora é espiritual. A nossa circuncisão agora é espiritual. O Evangelho é mediante a fé. A salvação não é mediante a obra do homem. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, o Senhor vai falar: pois vós sois salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. A salvação é mediante a fé no Filho de Deus. Mas naquela época havia alguns homens que estavam ali buscando verdadeiramente deturpar o Evangelho. Isso é algo interessante, porque quando eu meditava nessa palavra, o Senhor me fez lembrar de um povo na Bíblia chamado o povo os bereanos. Em Atos 10:11 diz que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tinha tudo que era assim mesmo, para ver se tudo era assim mesmo. Eles ouviam a pregação, mas chegavam em casa, pegavam a Bíblia para se certificar se tudo que eles receberam era realmente do Senhor ou não era. E nós precisamos também ter essa mesma preocupação, de entender: será que está sendo falado para mim vem de Deus? Porque, irmãos, entenda que ser crente não é apenas frequentar um culto, irmão. Não é o suficiente. É parte, mas não é o suficiente.
Aleluia, nós só nos tornaremos plenos quando verdadeiramente nós tivermos intimidade e comunhão com o nosso Deus. E uma das formas de termos intimidade e comunhão com Deus é por meio da oração e por meio da palavra do Senhor. Eu não estudo a palavra para me tornar um teólogo, eu estudo a palavra para que cada dia mais e mais eu tenha intimidade com o meu Senhor. Porque todas as vezes que eu ouvir alguma coisa da parte de Deus, o Espírito Santo que habita em mim, é Ele que vai me fazer lembrar aquilo que talvez eu já tenha perguntado lá atrás. Eu sempre falo isso, que lá em Josué capítulo 1, verso 8, quando Deus fala, Josué, não aparte de ti o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. A palavra meditar, de uma forma bem simplificada, é como se o Espírito Santo ministrou a minha vida. Que meditar é você desenvolver a habilidade de fazer pergunta a Deus acerca daquilo que você está lendo. Então, de repente, eu poderia, nesse texto, de Atos, eu pergunto, Senhor, por que os bereanos eram os mais nobres que os tessalonicenses? Aí o Senhor vai me fazer lembrar da passagem, porque eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se tudo aquilo que estava sendo entregue realmente era a vontade de Deus. Uma vez eu escutava uma pregação, só para vocês verem, um pregador muito conhecido, um pregador teólogo, bacharelado e tudo. Ele deu um testemunho que uma vez, uma irmã, lá nas comunidades do Rio de Janeiro, ela foi para uma vigília, quando voltou, viu aquele alvoroço na comunidade dela, de manhã cedo, passou a madrugada orando. E ela sem saber o que está acontecendo, quando chegou perto da casa dela, viu que o alvoroço estava na casa dela. E quando ela entrou, viu os 2 filhos delas mortos em cima da cama. Teve uma troca de tiro naquela comunidade, e os tiros entraram no barraco e mataram os 2 filhos dela. E ela chorava copiosamente pela morte dos seus filhos, não entendendo por que Deus tinha permitido levar os filhos dela daquela forma. E aquele pastor na sua mensagem disse, irmão, como é que eu vou responder uma pessoa dessa? O que eu vou falar para uma pessoa dessa? Na pregação ele estava dizendo isso, que ele não tinha como falar. Embora tinha um contexto ali. Mas naquele momento, o Espírito Santo me incomodou e disse, olha, ele não sabe a resposta porque ele não perguntou para mim, porque se ele perguntasse para mim, eu responderia. Aí eu fiquei curioso, falei, opa. Falei, então Senhor, então eu vou te perguntar, por que o Senhor permitiu? E o Senhor me respondeu, segundo a sua palavra, que há pessoas que mesmo quando faz uma barbárie com os filhos de Deus, elas estão fazendo um favor para o Senhor, porque aquelas pessoas estão voltando para os braços do Pai. Nossa morada não é aqui, a nossa morada é na glória celestial. A forma como nós vamos subir é só um detalhe. Pode ser uma barbárie para nós, mas para Deus estão fazendo um favor a Deus. A exemplo dos que eram degolados, a exemplo daqueles que os leões comiam, estão fazendo apenas um favor para Deus. E nós vamos entender que nós precisamos, assim como o povo bereano, também temos essa preocupação, porque senão, irmãos, vamos ser arrastados por todo e qualquer vento de doutrina, por todo e qualquer homem que se diz de Deus, todo e qualquer profeta que se diz profeta de Deus. Sabemos que existem os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores, que estão tentando contaminar as pessoas. E uma das maiores, digamos assim, talvez a maior forma, a maneira mais poderosa de você entender quando um homem ou uma mulher realmente é de Deus, é quando eles se apresentam para você apenas como um instrumento da presença da pessoa de Deus. Uma pessoa que te apresenta a palavra, que te apresenta o evangelho, que te apresenta as escrituras, que te leva a ter intimidade e comunhão com a palavra, que te leva a intimidade e comunhão com a oração. Pessoas que se apresentam como sendo a pessoa principal de mudar a tua história, porque eu vou orar pela tua vida, eu vou fazer acontecer. Irmãos, sai fora. Se essa pessoa não te apresentar a palavra, saia fora. A palavra tem que estar em primeiro lugar. A palavra precisa estar em primeiro lugar. E a palavra não apenas na questão literária, mas na questão da prática, porque não temos que ser apenas ouvintes, mas praticantes. E finalizando aqui a introdução, irmãos, a partir do verso 4, justamente o versículo que nós acabamos de entrar, vamos ver que Paulo está dando conselhos práticos sobre como lidar com conflitos. Aleluias. Vemos que aquela igreja estava passando por algumas dificuldades, e o Paulo encoraja os filipenses a não serem ansiosos, mas apresentar seus pedidos a Deus em oração, e promete que, em consequência disso, a paz que excede todo o entendimento guardará os corações, aleluia, do seu povo. E Paulo agradece pelo presente que os filipenses lhe enviaram, expressando sua alegria e contentamento em Cristo, independente das circunstâncias. Olha só que interessante isso, irmãos. Quando eu olhava o texto, pode deixar aqui Filipenses 4, por gentileza, irmão? E eu meditava sobre isso, e o Senhor colocou esse versículo no meu coração, porque muitas vezes, irmãos, a Bíblia fala que o povo perece por falta de quê? Conhecimento. Oséias 4:6. Só que quando uma vez eu fiquei com a interrogação na cabeça, eu falei, cara, peraí, mas Deus está escrevendo por meio do profeta Oséias ao seu próprio povo. Hoje nós precisamos muitas vezes de um dicionário bíblico para entender as palavras no hebraico, no aramaico, no grego. Precisamos de um dicionário Aurélio para entender o significado das palavras, para entender o texto, para entender o contexto, a exegese, a hermenêutica. Só que aquele povo conhecia a palavra na sua própria língua. Eles não contavam a história de um outro povo, a história que eles contavam era deles mesmos. Eu falei, Deus, como é que pode o seu próprio povo perecer? Eles não conheciam a palavra de Deus na época, que eram os Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, eles não conheciam. E o Senhor diz para mim que a questão do conhecimento que nós lemos lá em Oséias 6 não está relacionada apenas com conhecimento no campo da literatura, do literal. Porque no literal é apenas a palavra, só que a palavra mata. Mas a palavra sem espírito ela não funciona, mas ela precisa ter o espírito, porque o espírito vivifica. E o conhecimento de Oséias 4:6 não é apenas um conhecer de saber quem é. Quantos conhecem o Neymar, jogador de futebol? Levanta a mão. Quantos têm intimidade com o Neymar? Fica com a mão levantada. Pois é, nós conhecemos apenas de ouvir falar. Não conhecemos por ter intimidade em relação com ele. E o problema do povo naquela época, e o problema muito de nós é esse. Nós conhecemos apenas de ouvir falar. Conhecemos apenas de ler, mas não conhecemos de ter relacionamento, intimidade com ele. E quando você tem intimidade e comunhão com Deus, meu irmão, verdadeiramente o termômetro é esse. Mais nada pode te parar. Mais nada pode te parar. Nada mais pode parar. Nem a morte, nem a chuva, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento. Nada pode nos separar do amor de Deus.
A chuva, o frio, a tempestade, o dilúvio, irmão, possa estar o tempo que for, nada pode separar você do amor do teu Deus. Deus quer que você entenda o fato de você estar aqui nesta manhã, irmão. Está acontecendo uma revolução no mundo espiritual lá na tua casa. Deus está quebrando cadeias, Deus está rompendo grilhões, Deus está fazendo demônios bater em retirada. Louvado seja Deus. Está chegando um tempo nesse lugar para a honra e glória do Senhor, que você vai ver coisas na sua vida que você ainda não pensou, que você ainda não imaginou. Eu vou profetizar, aleluia, que até o final desse ano, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, você vai ver o seu marido sentado com você desse lado. Você que ainda não tem um marido ou uma esposa, você vai ver um sentado do seu lado. Você vai ver o seu lar, sua casa, seus filhos, vai ver o seu pai, a sua mãe sentado com você ao seu lado, louvando e adorando ao Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se você crê, dê um brado de glória a Deus nesta manhã, porque nada pode nos separar do amor do Senhor. Porque quem planta, quem semeia, colhe. Semeie na presença do Senhor, semeie na presença do Senhor. Ah, irmãos, eu vim aqui porque eu não tinha o que fazer. Não, você veio aqui porque o Espírito Santo trouxe você. Não importa qual é a desculpa, a justificativa, você veio porque Ele quis que você tivesse. Talvez você não entenda, mas eu quero te dizer, todas as vezes que você vencer o comodismo, a zona de conforto, o cansaço, a fadiga, seja lá o que vier te tentar, não vir para a presença, para a casa do Senhor, saiba de uma coisa, Deus Ele vai te recompensar. Quando eu morava a 20 quilômetros daqui, eu não conseguia vir de manhã porque me atrapalhava bastante, mas eu nunca voltei um culto de domingo à noite, nem de quinta-feira, a não ser que fosse uma coisa muito... Agora eu estou morando a 5 minutos daqui. Eu faço questão de estar no culto de manhã e no culto à noite. Porque primeiro eu amo meus irmãos, eu tenho saudade deles. Irmãos, tem uns irmãos na internet agora, eu estou vendo pela live aqui. Eu sei que os irmãos, muitos não podem vir, mas quando eu não venho para o culto de domingo, e eu faço a live, não sei quando sabe, eu faço a live da minha casa. O computador daqui, mas eu fico em casa monitorando. Irmãos, eu vejo os irmãos aqui ministrando louvor. Eu escuto o som ambiente, parece que eu estou vendo anjos tocando aqui. Eu falo, meu Deus, por que eu não estou lá? Estou sentindo a glória da minha casa, estou sentindo a glória, a presença do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor. Aí quando os irmãos falam que a alma foi salva, a alma foi liberta, irmão foi batizado com o Espírito Santo, irmão recebeu o dom de língua, irmão foi curado, eu falo, meu Deus do céu, vontade, eu falo, meu Deus, Senhor, nunca mais eu falto. Irmãos, quem tem a presença do Espírito Santo, ele não pensa que estar na casa do Senhor é apenas bater o cartão, já fiz a minha parte. Não estou dizendo que você é obrigado não, tá bom, irmão? Mas eu não sei de onde você vem, só que Deus me tirou da maconha, Deus me tirou do crack, Deus me tirou da cocaína, Deus me tirou de uma arma na cabeça, Deus me tirou da boca, aleluia, de Satanás, Deus me tirou do lamaçal do pecado, Deus me tirou do inferno, me deu nova vida, lavou as minhas vestes, colocou sandália nos meus pés, colocou um anel nos meus dedos, me deu uma família, me deu uma casa, me deu tudo o que eu preciso, e eu não vou ser grato ao meu Senhor por tudo isso que Ele me fez, e por tudo que Ele vai continuar fazendo na minha vida, aleluias. Então creia numa coisa, meu irmão, todo sacrifício que você fizer para Deus não voltará para ti vazio, o Senhor Ele vai te recompensar em nome de Jesus. Estava numa live aqui esses dias, na live de sábado, que a gente está fazendo, a sábado tem uma live também acontecendo, e a gente tem uns pedidos de oração aqui, e Deus me mostrava claramente, eu não sei quem é, mas eu vou glorificar a Deus. Deus falou que vai abrir madre de mães aqui até o final do ano, mulheres serão mães aqui até o final do ano, casamentos serão restaurados, serão curados. O diabo não vai conseguir ficar o tempo todo conseguindo prender marido, prendendo esposa, prendendo filho, ele não vai conseguir, enquanto tiver homens e mulheres de Deus orando por este lugar. Lembre-se que nós não oramos apenas por nós oramos pela igreja, porque ai de nós de não orarmos pela igreja, assim como o profeta Samuel. Se você se filiar conosco, se você já não está conosco, verdadeiramente o tempo de Deus vai se resumir na sua vida, louvado seja Deus, porque talvez na nossa ótica possa assim de repente demorar 10 anos, mas quanto mais eu busco a presença do Senhor, nós nos iremos assemelhar igual aquela mulher, aquela viúva, aleluia, que constantemente estava diante de um juiz iníquo, pedindo julga a minha causa, e aquele juiz fala assim, olha, eu que sou mau, não obedeço a Deus, não obedeço a ninguém, mas eu vou atender esta mulher. E diz o Senhor, se até um juiz que é iníquo, aleluia, ele julgou a causa daquela mulher, quanto mais o nosso Deus, quando você estiver constantemente dizendo, Senhor, eu quero meu marido do meu lado, eu quero minha esposa do meu lado, eu quero meu filho do meu lado, eu quero a minha filha do meu lado. Você não acha que Deus está ouvindo esta oração? Você não acha que isso também agrada o coração do Senhor? Porque tudo que Ele está esperando é, olha, peça para mim, 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 porque o Senhor diz que tudo que pedimos ao Senhor em nome do Filho, Ele nos dará para que o nome dEle seja glorificado. Você só precisa crer. Se creres, verás a glória de Deus. Faça a prova do Senhor. Faça a prova do Senhor. Se Deus não vai abrir a janela dos céus, derramar bênçãos tamanha que você não vai ter nem aonde guardar. Aleluias. E quando eu olhava esse texto de Filipenses 4:6, preste atenção. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Qual é a condição, irmãos? Para nós não andarmos ansiosos, existe alguma coisa? Existe pelo menos uma coisa que nós podemos andar ansiosos? Sim ou não? Segundo o texto. Sim ou não? Não. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas preste atenção, vamos fazer a interpretação do texto. Não andeis ansiosos. Será que significa esse texto que existe alguma coisa, pelo menos uma coisa que eu poderia andar ansioso? Não, não existe. Primeira coisa, não existe nada, absolutamente nada que possa nos parar. Amém? Mas olha que interessante. O texto, ele não diz que nós não podemos ficar ansiosos. O texto diz que nós não andemos ansiosos. Você entendeu? Ficar ansioso é até natural. Andar ansioso já não é mais natural. Ter medo é natural, mas andar com medo não é mais natural.
você ficar preocupado, você ficar se sentindo culpado, você ter sensações emocionais no seu corpo que te tiram a paz, a tranquilidade, é natural. Ser tentado é natural, mas viver já não é mais natural. Porque quando a Bíblia fala, não andais, não viveis, está falando o seguinte: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Você naquele dia, você tem que resolver esse problema. Aleluias. Às vezes tem pessoas que olham para ela e falam, eu não sou capaz, olha, eu sou pequena, olha, a vida para mim é difícil, a vida para mim é complicada. Mas porque se vê, ela se enxerga com problemas, com dificuldades, com limitações. E isso é natural do ser humano. Nós somos limitados sim, somos falhos sim, somos pecadores. Sabia que nós somos pecadores? Mas o que é que nós não podemos? Viver pecando, viver errando, viver falhando. É muito diferente. O apóstolo João diz, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês vão para o inferno. É isso que João fala? Não. Mas se pecardes, sabeis que vós tens um advogado. Qual é o nome do nosso advogado? Jesus, advogado fiel. Saber que vós tens um advogado diante do Pai, à direita do Deus Pai, para advogar a tua causa, para que naquele dia o sangue de Jesus, que nos purifica de toda injustiça, venha sobre a minha e a tua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, o texto fala, olha, não andeis inquietos. Podemos até ficar, mas não andar inquietos. E não por quê? Porque não tem nada que pode nos parar. Porque toda inquietação, toda ansiedade, irmãos, ela só existe em um lugar. Aonde? Aqui dentro da nossa própria mente. Ela não existe ao nosso redor. Porque o que é uma ansiedade? Eu sofrer antecipadamente de uma coisa que eu acredito que vai acontecer no futuro. Ou às vezes é um trabalho que eu preciso fazer, ou um emprego, alguma coisa que eu preciso fazer amanhã, eu já estou aqui. Ai meu Deus, ai agora, como é que é? Como que deixou de ser? A Bíblia fala que isso traz um problema, por quê? Por que é um problema a gente andar ansioso? Por que é um problema eu passar um dia, 2, 3, uma semana, um mês? Porque todas as vezes que nós permitimos que a ansiedade, o medo, aleluias, que os problemas dessa vida, os traumas, os bloqueios, todas as vezes nós permitimos que alguma coisa nos paralise, é sinal de que nós não estamos fazendo o quê? Buscando a Deus. Porque o texto vai dizer, mas em tudo, por meio da oração, da súplica com ações de graça, apresente seus pedidos a quem? A quem? Tá. Uma coisa, ela tem um significado. Quando eu ando ansioso, significa que eu não estou orando, que eu não estou na presença, que eu não estou em comunhão e santidade com meu Deus. Não sei se você sabe, a Bíblia diz que nós não seremos, as pessoas não serão condenadas ao inferno por causa dos pecados que ela comete, mas por causa de rejeitarem o Salvador. Quantos crentes, quantos cristãos vivem ansiosos? E a ansiedade, irmãos, presta bem atenção, ela é desencadeada por uma variedade de fatores na vida das pessoas. Ela pode gerar estresse, ela pode trazer traumas. A pessoa carrega coisas na vida dela por anos, aleluias. Às vezes mudanças significativas na vida dela, preocupações excessivas, hipocondria. Irmãos, todas essas coisas, todos esses fatores, né? Isolamento social, problema de sono, problemas psicossomáticos, tudo isso, irmãos, a gente vê muitas pessoas por aí carregando enfermidades. Doença é uma coisa, enfermidade é outra. Doença é no corpo, enfermidade é na alma. Pessoas carregam enfermidades na sua alma por dias, semanas, meses. Quantos casamentos nós temos tratado, nós temos aqui conversado com os irmãos. Irmão, e não é por alguma coisa espiritual não, não é por uma coisa física não, é por uma coisa na alma. Pessoas que não querem perdoar, pessoas que não querem se arrepender, pessoas que não querem abrir mão de quem elas são, para que Cristo seja o suficiente na vida delas. Aleluias. O Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para dizer, olha, você é a imagem e a semelhança dele. Deus te fez de uma forma perfeita. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é a morada do Senhor. Você é a habitação, é a casa do Pai. E Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Maldito é o homem que confia no homem, mas bem-aventurados os que confiam no Senhor. Deus nunca vai permitir, aleluia, que uma coisa venha a ser maior da qual nós não podemos suportar. Mas muitas vezes nós estamos carregando coisas, fardos. Estamos igual o peregrino, carregamos fardos que nós não precisamos, porque Jesus já crucificou na cruz a cédula que era contra nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não mais na minha nem na tua vida. Mas isso nunca foi uma verdade, por quê? Porque a verdade é que Jesus já levou, mas ainda estamos guardando aonde? Aqui ó, vira essa página da tua vida pelo poder do nome de Jesus. Ah, porque eu fui rejeitada, ah, porque eu fui cuspida, ah, porque não me amaram, ah, porque não me questionaram. Aí vem o Senhor dizendo, filho, pode uma mãe se esquecer de um filho enquanto esta ainda o amamenta, mas ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu, o Senhor, jamais me esquecerei, jamais te abandonarei. Aleluia, uma pessoa qualquer, eu te coloquei neste mundo para que você pudesse ser a luz para este mundo, o sal para esta terra. Não importa, não interessa para ele, aleluia, qual seja a tua dificuldade, qual seja o problema, porque é das cinzas que o Senhor te levanta como uma fênix, para que todos possam ver que só o Senhor é Deus na tua vida.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as nossas ansiedades sejam conhecidas diante de Deus. Irmãos, isso não é uma sugestão, não é uma sugestão que Paulo está dando, não. Não é uma sugestão, não, mas é uma instrução clara. Apresentai-vos a Deus, né? Não andeis ansiosos, mas em tudo, por meio da oração, súplicas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam todos conhecidas diante de Deus. Irmãos, todas as vezes que você tiver com algum problema, seja ele qual for, creia que o Senhor, Ele é contigo. Ele é contigo. Segundo os historiadores da Bíblia, existem 365 palavras dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Eu não sei se você tem problema na escola, se você tem problema no trabalho, se você tem problema na sua casa, mas saiba que todas as vezes que você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar o teu pai em secreto, o teu pai que te vê, não é nem que te ouve, é que te vê, Ele te recompensará. Por quê? Se eu estou falando, Ele não está ouvindo, mas se eu estou falando, Ele está me vendo. Porque as tuas palavras, elas têm que estar em concordância com as tuas atitudes. Porque palavras são só palavras, mas quando Ele vê que no teu coração, um coração que está confiando nele, que está crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa pedir e imaginar, presta atenção, irmãos, isso é instantâneo. Que é um segredo de você verdadeiramente vencer qualquer problema. Seja você pronto para explodir, literalmente entra no teu quarto, dobra teu joelho, põe a tua cara no pó, fala: Senhor, eu estou doido para matar essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, me dá paciência, porque se me der força, eu esgano o pescoço dessa pessoa. Irmão, que doideira é essa? Tu acha que Deus não está vendo o teu coração? Fala o que está no teu coração. Quantas vezes eu já confessei pecados, vontade de pecar. Senhor, estou com vontade de pecar nisso. Senhor, a situação é essa. Eu tenho até vergonha de falar para alguém. E o Senhor, Ele vê no meu coração, vendo que há sinceridade, e o Senhor me dá força para continuar. Porque todas as vezes, presta atenção, quanto mais você estiver na presença do Senhor, mais intimidade você vai ter com Deus. Mas presta atenção, eu preciso apresentar a Deus aquilo que está me atrasando. Sabe o que acontece muitas vezes? É que às vezes a gente possa estar vivendo enganado. Porque presta atenção, todos nós temos um casamento, temos uma família, temos filhos, temos trabalho, temos a igreja, temos a sociedade. Existem alguns ambientes, ou alguma quantidade de ambientes, que às vezes 1 ou 2 ou 3 ambientes estão nota 10, só que eles estão apenas disfarçando o fato dos outros não estarem. Às vezes a pessoa está muito bem com a família dela, com a esposa, com os filhos, beleza, mas com a igreja está devendo. Com a igreja ela está devendo. Com a igreja ela está devendo, ela acha que está tudo bem. Está tudo bem com a igreja. Eu falei: não está, porque não é o que a Bíblia diz. Sabe quando você encontra uma pessoa que não está tudo bem? É quando ela abre a boca dela para ficar reclamando, murmurando, criticando, julgando. Toda vez que uma pessoa chegar perto de você, se você não for essa pessoa, se você for, glória a Deus, você está aqui. Abriu a boca para reclamar, para murmurar, para criticar, para questionar, para julgar. Sabe o que a Bíblia está qualificando essa pessoa, irmão João? Como uma pessoa, uma criança, uma pessoa imatura. Paulo fala: olha, até queria ter com vocês como um homem espiritual, mas vocês são crianças, porque vocês ainda estão em confusão, contenda, discórdia entre vocês. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança, criança no ponto de imaturidade. Porque das crianças é o reino dos céus. Pessoas adultas, elas não reclamam murmúrio, porque elas entendem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pessoas maduras, quando ela enxerga um problema, ela fala: opa, se o problema é grande, a minha vitória é maior ainda. Pessoas maduras, quando ela encontra uma pedra no caminho dela, ela não fala assim: olha, colocaram uma pedra para me parar. Não, colocaram uma pedra para servir de pódio, porque eu vou subir nela e vou glorificar o nome do meu Senhor. Pessoas maduras entendem que eu não preciso carregar mais nada, porque tudo que tinha que carregar, Jesus carregou na cruz. Hoje, se tem alguma coisa, eu só entrego aos pés do altar e volto a ter intimidade e comunhão com meu Deus. Porque a ansiedade, irmãos, aleluias, a inquietação, aleluias, e tantos outros sentimentos, todas as enfermidades da nossa alma, ela tem infelizmente, irmão, roubado-nos, aleluias, a oportunidade de estarmos na presença do Senhor, aleluias. Presta atenção, olha só a consequência de quando você entende que Jesus é o caminho, a verdade, a vida que nos leva ao Pai. Aleluia, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. O Espírito Santo é aquele que vai te ajudar ainda com gemidos inexprimíveis quando você apresentar a Deus em oração. Saiba, porque quando você vai orar a Deus, aleluia, muitas vezes você não quer orar para se libertar. Quantos casamentos você conversa com os maridos, com as esposas, né? Dos muitos que a gente tem frequentado, irmão, é um tal de meter o pau no outro. Ah, porque esse homem é assado, é cozido, é frito. Ah, porque essa mulher é abacaxi, é pepino. Eu falo: tá, e você o que você é? E você o que você é? Entenda uma coisa, meu querido, tudo isso está acontecendo porque Deus quer ouvir a tua oração. Deus só está permitindo isso porque Deus quer ver você aos pés dele. Tudo isso está acontecendo porque Deus só quer saber se você é merecedor da bênção. Uma vez eu estava orando, estava pregando na igreja, lá na Guilhermina, e o Espírito Santo me tomou e eu comecei a ministrar. O Senhor manda dizer aqui em nome de Jesus, aleluia, que se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus está mandando profetizar que Deus vai salvar maridos. Entre muitas irmãs que eu sabia que estavam na igreja, que ela congregava, uma das irmãs, o marido dela não congregava, eu vi aquela irmã glorificando a Deus, eu olhei para ela e falei assim: caramba, essa palavra foi para essa irmã. E eu me alegrei com a alegria da minha irmã. Só que o Espírito Santo logo depois me deu uma tristeza no coração. E eu falei assim: o que está acontecendo? E o Senhor falou para mim: filho, não adianta nada dar glória a Deus na igreja, mas quando chega em casa, a vida dela é uma vida de uma pessoa que não busca a minha presença. E eu quero, concluindo aqui essa mensagem, Deus te trouxe aqui para te dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que beber, nem pelo que vestir. Porque esse Deus, Ele cuida assim da natureza, não vai cuidar de você. Deus é o maior responsável pelo teu sucesso profissional, financeiro, familiar, com seus filhos. Ele é o maior responsável.
Talvez a gente está lendo muito pouco a palavra, porque a Bíblia fala que existe um livro no céu chamado Livro da Vida. Nesse livro a nossa história já está toda escrita. Nós apenas estamos no curso da vida natural. A Bíblia fala que todo aquele que é de Deus, ele é igual ao vento, não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. Porque o vento não é levado por si próprio, o vento é levado pelo próprio Deus. Deus está mandando te dizer, Ele está te levando pelas veredas da sua justiça. Deus está te levando por caminhos que pelo poder do nome dEle você vai ver a glória dEle. Apenas facilite isso na sua vida, porque é igual você tentar empurrar um carrinho e quando ele vai para frente, como não tem alguém dirigindo, o que acontece com o carrinho? O carrinho vira para lá, o carrinho vira para cá. Assim estamos sendo nós. Deixa Jesus tomar a direção da tua vida. Deixa Jesus tomar a direção do teu casamento, das tuas finanças. Se tiver alguma coisa te inquietando, não ande quieto, mas apresente Ele de oração, porque você vai estar falando para Ele, Deus, eu confio em Ti. Aleluia, porque não há outro Deus além de Ti que seja digno e merecedor de receber, aleluia, a minha oração. Apenas aprenda a depender de Deus. E eu quero aqui concluir revelando algumas coisas aqui, algumas coisas que você pode fazer como algo simbólico. Na verdade tem muito poder. Certa vez eu estava ali atrás intercedendo e o Espírito Santo me deu uma visão. E nessa visão o Senhor falou para mim que daqui a um ano, muitas daquelas pessoas que Deus estava me mostrando não iam estar mais na igreja. Irmãos, é como se tudo tivesse congelado. Fração de milésimo de segundo eu estava parado, fiquei. E comecei a ver um monte de irmão que falou assim, esse não vai estar mais, essa não vai estar mais, essa família não vai estar mais, e aquela não vai estar mais. Eu falei, Senhor, por quê? Por quê? Porque nós nos esquecemos que quando você não entrega nas mãos do Senhor, o que você começa a fazer? Se afastar do Senhor. Se afastar do Senhor. Se afastar do Senhor. Não é Deus que vai te arrancar. Não é Deus que arranca, mas é nós que nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Irmãos, e sabe o que foi o detalhe dessa visão que Deus me deu, que me levou a entender que aquelas pessoas não estariam mais na presença do Senhor? Que essas pessoas não entendiam a importância e o poder de abrirem a boca delas para dar glória a Deus, de entender o poder de levantar as mãos em adoração, porque o levantar das mãos é um simbolismo de rendição ao Senhor. Elas não entendem o poder de dobrar os joelhos. Ah, mas o meu joelho dói. Faz um exercício em casa, faz alongamento. Estou desde as 5 da manhã alongando as minhas pernas em casa, até por causa da idade, mas faz alongamento. Faz exercício para o teu joelho. A prática te leva ao aperfeiçoamento. Irmãos, mas isso não é coisa de pregador. Se você quiser, eu tenho estudo para você aqui, ó. 20 versículos bíblicos do poder de levantar as mãos em adoração ao Senhor. 20. Se você quiser, eu tenho mais uns 20 versículos aqui preparados aqui, ó, para a importância da glória a Deus e aleluia. Não é da glória a Deus porque o pregador quer, não. Porque a Bíblia fala em tudo dá graças, tudo glorificar o Senhor. Aleluias. Porque dele por ele pareçam todas as coisas. Então, se você quer realmente entender, vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vou finalizar. Aleluias. O Senhor quer que nós confiemos nele plenamente, que nós venhamos nos render ao Senhor, que devemos levar todas as nossas preocupações a Ele em oração, com ações de graça, e como resultado experimentar uma paz que excede todo o entendimento. Que diariamente possamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, confiando que Ele cuida de nós. Então entenda isso. Quanto mais você se prostrar, eu não sei se você presta atenção nas músicas que você canta. E quando dói meu coração, até quando os ministros de louvores, não estou falando os irmãos aqui, mas me dói até quando até os próprios ministros de louvor cantam uma coisa que eles não fazem. Tem louvores que anda para a direita, anda para a esquerda e a pessoa está parada. Levanta as minhas mãos para os céus e a pessoa está com a mão parada. Glorifique o Senhor e a boca dele está fechada. Irmãos, isso não é coisa de crente pentecostal, não. É de crente que entende que eu tenho que me encher dele, encher da presença dele. Eu não sei se você quer a partir de hoje começar a ter experiências com Deus, mas certa vez eu entendendo a importância de levantar as mãos, chegou uma hora que meu braço começou a doer, porque tinha um dia trabalhoso. Eu falei, Deus, eu quero tanto ficar com as minhas mãos levantadas para te adorar, reconhecendo que é a grandeza do teu amor, mas os meus braços estão doendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, irmãos, de repente eu senti 2 mãos segurando cada um dos meus 2 braços. Irmão, me deu um temor tão grande que eu senti 2 mãos em cada braço, como se tivesse, aleluias, Moisés sendo segurado as tuas 2 mãos. Irmãos, eu não quis nem abrir o olho, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E minhas mãos ficou em todo momento da adoração, cantando, louvando ao Senhor. Porque quanto mais você se entregar, presta atenção cada dia mais e mais naquilo que você está cantando, no se entregar, no levantar da mão, no abrir da boca, no adorar, no cantar, no dançar, no pular. Tudo isso mostra que você está rendido a Ele. Quanto mais você se encher dele, mais o que não presta dentro de você é arrancado, expelido para fora. Louvado seja Deus. Talvez, amados irmãos, presta atenção, tem coisas que você nem sabe que está te atrapalhando, que está sendo um empecilho, um obstáculo, uma barreira, uma oposição na sua mente, na sua alma, no seu coração. Mas quanto mais você se encher, quanto mais você se humilhar, mais a presença dele vai te encher, porque a palavra do Senhor diz, aleluias, enchei-vos do Espírito Santo,
Enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais nos encher, quanto mais nos adorar, quanto mais nos entregarmos em oração, em súplicas, em ações de graça. O que é ação de graça? É você agradecer, é louvar, é bendizer, é adorar. É você entender, meu irmão, minha irmã, que se você chorar, você não vai ser envergonhado não. Que você levantar a mão, que você dobrar o joelho, que você glorificar, você não vai ser vergonha não. Porque eu não sei o que você espera que o irmão pense de você, mas eu quero te afirmar que o Senhor está aqui nesta manhã para dizer: eu quero ver a tua adoração, eu quero ver a tua confiança, eu quero ver você se prostrado, eu quero você na minha presença. Porque diz a palavra do Senhor: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, que só Jesus é o Senhor. Aleluia. Porque muitas pessoas às vezes dizem: ah, irmão, eu não consigo levantar a mão não. Mas quando o ladrão vem para te assaltar, mãos aos altos, você levanta a mão, não levanta? Levanta a mão para o assaltante. Mas nessa manhã, levante as mãos para os céus. Pelo amor de Deus, levante as suas mãos para os céus e comece a adorar, comece a adorar, comece a expelir. Faz meu coração ouvir tua voz. Só quem pode, levante as suas mãos para os céus. Comece a abrir a sua boca, comece a agradecer, comece a louvar, comece a bendizer. Vai colocando as suas ansiedades diante do altar de Deus. Não andeis inquietos por coisa alguma, que as suas inquietações sejam conhecidas com oração, com súplicas, com ação de graça. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: o que os teus olhos não viram, o que os teus ouvidos ainda não ouviram, é o que eu tenho preparado para a tua vida. Se você crer, você vai ver a minha glória. Eu sou Deus que quebra cadeias, que rompe grilhões, que destrói os ferrolhos de ferro, que derruba as portas de bronze. Eu sou Deus que te escolhi de trás das malhadas. Eu sou Deus que te levantei nessa geração. Aleluia, para glorificar o teu nome. Adore, adore, abre a boca, glorifique, exalte, engrandeça, dobre os joelhos, levante as mãos, abre a sua boca, entregue seu coração. Se você quer alguma coisa que Deus nunca fez na sua vida, faça nesta manhã o que você nunca fez para chamar a atenção do Pai. O Pai está aqui neste lugar, Ele está aqui neste lugar. Senhor, enche as nossas vidas, glorifica o teu nome, aquieta a nossa alma nesta manhã, papai, e vem com a tua presença, vem com a tua presença, em nome de Jesus. Ressinta agora, Senhor meu Deus, derrama teu bálsamo, bálsamo de Gileade, Senhor, sobre o coração, sobre a alma dos meus irmãos. Vai pedindo o bálsamo do Senhor, meu irmão, vai pedindo o bálsamo do Senhor, minha irmã, vai pedindo, aquieta a tua alma. Nesta manhã o Senhor manda te dizer: entregue na presença dele, entregue. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eita, canta a lavachúria, ele mandou decai, ele baixa a canta a lavachê. O Senhor está abrindo as janelas do céu sobre este lugar. Oh, não fuja da presença, não fuja da vontade, não fuja da presença. Espírito de religiosidade, podem retirar agora. Espírito de ansiedade, vai saindo agora. Depressão, trauma, vai saindo agora. Vai quebrando os bloqueios da alma, vai quebrando as crenças limitantes, vai curando a enfermidade na alma. Levante as suas mãos, levante as suas mãos agora, Senhor, em nome de Jesus. Enche a tua igreja com a tua presença, com o teu poder. Enche-nos agora, enche-nos, Senhor, enche-nos com a tua presença. Nos cura, nos sara, nos livra, nos liberta, Senhor. O Senhor está curando, o Senhor está sarando, o Senhor está libertando. O Senhor manda te dizer: eu estou entrando na tua casa agora, eu estou pegando teu esposo agora, eu estou pegando teu filho agora, eu estou pegando a tua filha, a tua esposa, eu estou pegando teu pai e tua mãe agora. Enquanto você adora, eu estou indo lá na tua casa, em nome de Jesus. Recebe esta palavra, recebe. Deixa ela levantar a Ao meu lado. Aleluia. O Senhor está ao teu lado, o Senhor está ao teu lado. Holy Spirit, Holy
Santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia. Alguém aqui nessa manhã, pelo menos na minha interpretação, alguém que quer se reconciliar com Jesus? Alguém que reconhece que está precisando de oração sobre a tua vida? Paulo diz para aqueles homens: olha, vocês já receberam o Espírito Santo, orem, peçam a Ele, porque Ele vai te curar, Ele vai te sarar, Ele vai te libertar. Mas se você não está conseguindo, nós queremos como igreja te ajudar. Alguém que está afastado dos caminhos, quer se reconciliar nesta manhã? Se tem, levante a sua mão em nome de Jesus. Alguém? Alguém quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém que precisa, aleluia, de oração sobre a tua vida, porque a Bíblia fala que a oração de um justo muito pode seus efeitos. Eu não sei você que nos assiste pela internet, mas eu quero orar pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que pelo poder do nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus esteja quebrantando, compungindo o teu coração agora. Ore comigo esta oração. Senhor Jesus, eu te peço perdão. Perdoa o meu pecado. Perdoa, Senhor, por estar desobedecendo a tua palavra. Perdoa por estar afastado dos teus caminhos. Mas nesta hora, aleluia, eu me comprometo a entregar a minha vida de corpo, de alma, de espírito na tua mão. Dirija a minha vida. E nesta manhã, eu quero me reconciliar contigo, Jesus. Eu quero voltar, Senhor, a ser um adorador, a ser um homem, uma mulher de Deus. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Glorifique o teu nome, Senhor. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesta manhã, igreja, orar pela tua vida e te entregar essa palavra, que a partir desta manhã você é mais do que um vencedor por estar aqui nesse lugar. Eu quero profetizar que a partir de hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, você e a sua casa começarão a desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, nesta manhã, Pai, nós confiamos na tua presença, colocamos diante do teu altar todas as nossas inquietações, corações, súplicas e ações de graça. Confiamos em ti. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, livrando-nos de nós mesmos. Remove o medo, a vergonha, a timidez, remove o cansaço, a fadiga, remove a depressão, remove a ansiedade, remove o Espírito Santo, todo mal na nossa vida. Te damos liberdade, te damos liberdade. Enche-nos com a tua presença, enche-nos com a tua presença, enche-nos agora, enche-nos, Senhor, enche-nos com a tua presença, porque tudo que mais quero, tudo que nós mais queremos, eu profetizo que cada vida presente, que cada lar aqui representado, a paz que excede o entendimento, vai reinar, vai reinar, vai reinar. E se você, meu irmão, minha irmã, crê que nesta manhã Deus está mudando a tua história, a história da tua família, eu quero te convidar em caráter de fé, em caráter de ousadia. Abre a sua boca agora, dê um brado de glória a Deus e aleluia, e agradeça ao Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda, 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 glorifique, exalte, engrandeça. Receba nessa manhã o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus.